Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né, ao nosso encontro do estágio de práticas, estágio de práticas, estágio curricular supervisionado, práticas em língua inglesa. Sempre que tiver a palavra práticas, significa que nós temos regência, né? O que é a regência? É uma aula que vocês farão em sala de aula, né? Lecionarão em sala de aula. E isso é bem importante, porque às vezes os alunos perguntam, geralmente os estágios de práticas contemplam 42 horas, né? Só que essas 42 horas não são em sala de aula. Por quê? Seria humanamente impossível que todos vocês estivessem em sala de aula, né? 40, 50, 60 estudantes, por 42 horas. Quer dizer, o professor daquela disciplina não entraria em sala de aula. Então, vocês observam toda a maior grande parte do estágio, né? E aí vocês fazem a regência de vocês com uma aula referente à língua inglesa, né? Então, sempre funciona assim. Às vezes, em alguma escola, vocês conseguem fazer uma aula 2 horas aula, né, geminada. Mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes tem um professor que diz assim, olha, eu só posso disponibilizar 35 minutos da minha aula para a tua regência. Ok, né? E o que eu vou trabalhar nessa regência, né? Ah, eu posso inventar? Não, não pode, né? É a primeira coisa que eu gosto de destacar que não pode. Por quê? Porque eu corro o risco de trabalhar um conteúdo que não foi trabalhado ou que não foi trabalhado ainda, ou pior, né, que foi contemplado lá no primeiro bimestre do ano de 2025. Então, tem toda uma dinâmica, né, para que vocês vejam aí, conversem com o professor, verifiquem o que está contemplado para aquele bimestre ou para aquele trimestre em relação ao conteúdo em língua inglesa. E aí sim, a partir disso, vocês conversam com a professora, né? Professora, como é que você gostaria que fosse a minha aula, né? O que você gostaria que tivesse, né? O que você gostaria, por exemplo, qual item que de repente você trabalhou e achou que ficou um déficit ali que os alunos não compreenderam direito, né? Você gostaria que eu trabalhasse? Então, é uma conversa, né? Para que vocês consigam fazer a regência de vocês, tá? Mas até chegar lá, tem algumas informações bem importantes que nós precisamos comentar, tá? Então, todo início de estágio, vocês precisam fazer um termo de compromisso lá no PUC Carreiras, né? Por quê? Porque, como é um contrato, vocês precisam estar assegurados, né? Precisam desse seguro, certo? Isso é bem importante, né? E às vezes, como o estudante já está, né, no seu dia a dia, muitas vezes ele acaba esquecendo, né, que como ele já de repente trabalha na escola ou faz os estágios naquela escola, e como ele já veio de um estágio anterior, ele fica naquela escola e esquece de fazer o termo de compromisso, né? Só que vocês têm que validar isso, gente. Quando eu vou fazer as correções, antes, na primeira entrega de vocês, eu sempre valido. Eu abro, né, 2 páginas ali, uma do PUC Carreiras e uma para avaliação de vocês, para entrega do relatório inicial. E aí eu já verifico, né? E aí eu já dou uma devolutiva para o aluno, porque às vezes o aluno esquece, né? Já está na dinâmica da escola, a escola já sabe que ele é um estagiário, mas acaba não contemplando, né? Não relembrando, né? E vocês têm que firmar esse contrato, né? Entre a empresa e a instituição, a PUC, né? Para que a PUC saiba que vocês realmente estão lá, né? E a escola saiba que a PUC sabe que vocês estão lá e vocês estão assegurados por isso, né? Então, é bem importante fazer, né? Esse termo de compromisso. E quando eu faço as correções iniciais ali, às vezes eu comento, né? Olha, não encontrei o seu contrato, né? Preciso que você regularize para que eu valide a sua entrega. Então, claro que vocês não vão reprovar, mas enquanto vocês não derem fizerem o início do processo lá, eu não posso validar aquela entrega. Depois que o aluno faz isso, eu já vou lá, corrijo e tá tudo certo, né? Só que sempre fiquem de olho nisso, né, gente? Eu sempre faço esse comentário na entrega, né? Então, eu preciso que vocês cuidem, né? Olhem, verifiquem a minha resposta ali, porque é com base nisso que vocês... Puxa, eu esqueci de fazer o termo de compromisso na escola, tá? E assim, onde eu encontro as informações, isso é bem importante, né? Professor, onde eu encontro, né? Fiquei com dúvida como abrir o processo
numa escola estadual, como fazer, o que fazer. Então, tudo eu vou disponibilizar para vocês sempre nos avisos da disciplina, e aquilo que não tiver no aviso, eu duplico em materiais complementares, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês tenham acesso. Ai, não é para compartilhar arquivo, gente. Eu não quero compartilhar arquivo hoje, eu quero mostrar para vocês onde está, porque eu acho que é muito mais prático, né? Aqui, ó, compartilhar tela, pronto. Então, deixa eu clicar aqui, ó. E vocês estão vendo aqui, ó, estágio curricular supervisionado, práticas em língua inglesa. Então, aqui sempre no meu aviso inicial, vocês têm o quê? Né, o que contempla a disciplina, né? Que é uma disciplina de estágio de 42 horas, né? 42 horas relógio. O que é isso, professora? São 60 minutos. Por que a gente fala isso? Porque às vezes o aluno conta assim, eu preciso ir 6 dias para a escola, assistir 6 aulas, 7 aulas, dependendo, né, claro, da hora-aula ali daquela escola. E aí, às vezes, geralmente para esse aqui, faltam 2 horas. Então, cuidado, gente. Então, não quando é uma escola bilíngue, muito provavelmente são 60 minutos. Mas quando não é uma escola bilíngue, pode ser que essa aula seja de apenas 50 minutos ou de 45 minutos, né? Em escolas grandes, aí às vezes é 45, 50 minutos. Então, para cada aula dessa que vocês assistiram, para hora relógio, né? Se for uma aula de 50 minutos, faltam 10. Então, cuidem, tá? Com isso, é sempre hora relógio, 42 horas relógio. Então, não fiquem fazendo a conta, eu preciso ir 6 vezes, né? 6 vezes 6, 36, por exemplo, né? 6 vezes 7, 42, ok. Né? Não, gente, cuidado, por quê? Porque se essa hora-aula for de 50 minutos, como eu acabei de comentar, não fecha essas 42 horas, né? Nós só podemos fazer o nosso estágio no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, então do sexto ao nono ano e ensino médio, então vocês podem transitar sem problema nenhum. Por quê? Porque às vezes os alunos, naquela escola na qual você está fazendo estágio, só tem uma aula por semana, né? E uma aula por semana é muito pouco, gente, né? Então, vocês podem transitar entre o sexto ano, o sétimo ano, o oitavo ano, o nono ano e o ensino médio, tá? Então, posso assistir uma aula no segundo ano do médio e uma aula no nono ano? Pode, fiquem bem à vontade. Aqui, né, do ensino fundamental 2 e no ensino médio, vocês podem transitar tranquilamente, tá? Dentro da disciplina de língua inglesa, tá? Depois tem o foco do estágio, né? Então, vocês podem fazer entre 4 até 8 horas por dia. Não pode ultrapassar, gente. Principalmente aquele pessoal que põe o lançamento lá das 7 da manhã até as 5 da tarde. Só que se contar das 7 da manhã até as 5 da tarde, acaba ultrapassando o número de horas. Isso não é permitido. Então, eu sempre, quando faço a correção, faço esse adendo aí para o aluno. Então, vocês podem colocar das 7 ao meio-dia, né? Tem aquela pausa lá que tem para o almoço, não precisa colocar, não precisa lançar a hora de almoço. E depois, na ficha de frequência, vocês lançam das 7 da noite, da 1 da tarde até as 5 da tarde, né? Eu estou pensando aqui no nosso horário de aula. Então, vocês podem fazer esse lançamento sem problema nenhum, tá bem? Então, cuidado aqui, né, com esse... Mas isso é só perguntar também para mim, que eu auxilio. Então, horas semanais do campo de estágio até 8 horas diárias, né? Tem a data de início e fim, né? Lembrando que, né, o contrato de vocês inicia quando a disciplina inicia, então no dia 6 do 10 até 1 do 12, né? Na verdade, até 3 do 12 para a entrega final da ficha de frequência. Mas o que eu quero dizer? No contrato, não tem tanto problema quando o aluno, por exemplo, está na mesma escola, né? Ele pode fazer aquele termo aditivo, né? E às vezes ele coloca lá, não, vai iniciar dia 3 do 10, né? Porque é uma sequência. Então, quando às vezes eu não notifico uma inconsistência, eu falo para o aluno, ok, vou aceitar, porque é na mesma escola, só que tome cuidado que para ficha de frequência vocês não podem lançar datas anteriores ao dia 6, tá? Por quê? Porque a data do módulo, de vigência do módulo, é a partir do dia 6 do 10. Então, no contrato não tem tanto problema, né? Porque vocês estão na mesma escola, mas na ficha de frequência tem, né? Se você começar a lançar datas a partir do dia 1º do 10, a curadoria não aceita, né?
então essas horas serão invalidadas. Então, para a ficha de frequência, gente, apenas a partir do dia 6/10, né? Até o dia 1/12 é a entrega do relatório final na semana 8, e até o dia 3/12, somente a entrega da ficha de frequência devidamente preenchida, assinada e carimbada na semana 9, tá? Ah, mas eu posso lançar lá no contrato de estágio até o dia 3/12? Pode, não tem problema nenhum, desde que você lembre que, né, até o dia 1º é a entrega do relatório final, e até o dia 3/12 é a entrega da ficha de frequência, né? As competências que serão desenvolvidas estão aqui, né? Essas atividades que serão desenvolvidas no campo de estágio, que os alunos me perguntam, né? Porque é um item que o termo de compromisso contempla. Então, o que eu coloco lá, professora, nas atividades que serão desenvolvidas, né? Tá aqui, né? Realização e observação da prática pedagógica, planejamento da prática docente, né? Exercício da prática docente na língua inglesa, que é a regência de vocês, né? Intervenção dialógica e análise de diferentes situações de aprendizagem, tá? Então, isso aqui sempre vai estar aqui, tá? Eu deixo aqui e depois, gente, eu passo ela para materiais complementares. Deixa eu voltar aqui, ó, pegar o estágio anterior para mostrar para vocês. Eu sempre deixo essas informações. Aqui não, eu subi hoje, mas ele ainda não validou. Não, ele demora um tempinho. Ele acho que a partir da meia-noite ele valida. Deixa eu colocar aqui o do estágio anterior. Cadê o estágio de práticas? Aqui, ó. Vou pegar o de língua portuguesa só para que vocês compreendam que é sempre aqui, ó, que eu deixo a documentação, ó, materiais complementares da disciplina. Tudo que eu coloco lá, gente, no aviso, eu duplico aqui, tá? Então, se vocês têm, por exemplo, olha, eu sou estudante e já trabalho na área de língua inglesa, né? O que eu preciso fazer? Então, eu coloco isso aqui, né, para vocês, o que precisa ser feito, como que vocês fazem, né? Claro, ficou com dúvida, não tem problema. Entre em contato comigo pelo Fale, sem problema nenhum. Depois, as orientações do estágio, né? Só estou colocando aqui porque a minha mesmo não tem ainda, tá? Eu tô transformando aqui para não deixar tudo pronto e ainda não subiu, essas informações não subiram. Mas tem tudo aqui, ó, como abrir um processo de protocolo em escolas estaduais, então vocês têm aqui, né, o passo a passo, né? Depois tem, claro, algumas questões com a BNCC que eu sempre gosto de pontuar aqui. Então, tudo que vocês precisarem, gente, sempre olhem em materiais complementares da disciplina, tá? Sempre, né? Porque eu sempre duplico essas informações. E, claro, não encontrou alguma coisa, não tem problema nenhum. Pode entrar em contato comigo que eu auxilio vocês, né? Deixa eu voltar aqui, que o estágio é de práticas em língua inglesa, né? Práticas em língua inglesa. Outra questão bem importante, deixa eu, antes de voltar aqui, essa questão, deixa eu parar de compartilhar para que vocês me vejam. Outra questão bem importante para falar é que sempre o estágio de práticas é um estágio que finaliza o processo de vocês. Então, muito provavelmente, alguns estudantes nesta turma, né, depois eu verifico quem são, né, para que eu já possa entrar em contato e fazer um contato maior aí com essa questão. Quem está no último estágio de práticas, né? Ah, professora, este é o meu último estágio de práticas. Eu não tenho outro estágio para frente, eu não tenho estágio de docência para frente. Este é o último, né? Então, se este estágio curricular supervisionado, práticas em língua inglesa, é o seu último estágio, muito provavelmente você será incluído na prova prática do ENAD, né? O que muda? Não muda nada no sentido da sua entrega, você entrega o relatório de estágio normalmente, você entrega a ficha de frequência normalmente. O que difere é a forma que você será avaliado. Geralmente aqui vocês têm o feedback, que eu já vou mostrar um pouquinho ali, né? Não entro em detalhes hoje, porque hoje é um overview mesmo da disciplina, porque a gente, compreenda um pouco a dinâmica da disciplina. E depois, nos próximos encontros, eu vou falando da especificidade de cada item. Mas o que é importante, né, que vocês saibam, né? Esse contato, gente, então, a secretaria, a professora Josélia, junto comigo, nós fazemos, né, a verificação se realmente esse aluno é o último estágio dele, se ele, né, não ficou devendo nenhum outro estágio, se ele realmente vai estar inserido nessa prova prática, né? Na prova teórica, todo mundo está inserido, porque agora, a partir de 2024, ficou definido que a prova do ENAD, né,
que é uma prova que verifica, né, se o que a instituição contemplou, né, ao longo desses 4 anos aí, é o que vocês precisam para o mercado de trabalho, é uma devolutiva, na verdade, né, então por isso a importância dessa prova, né, que vocês façam, né, ela é uma prova oficial, então a gente, eu fui turma de ENADE, né, mas eu fui naquele sistema a cada 3 anos, mas quando eu fiz, eu fui, e nós não temos a opção de não fazer, né, acontece em casos, sim, que é possível conversar com a coordenação e dizer, por exemplo, tem aluno que está fora do Brasil, tem aluno que está com licença maternidade. Então, tudo isso, ok, são itens à parte que a professora Josélia ou a equipe da secretaria entra em contato para validar especificamente, tá? Mas um aluno que é um aluno regular ali, que não tem nenhuma dessas condições, assim, que, né, está finalizando o curso de letras, ele precisará fazer tanto a prova teórica quanto a prova prática, né? Que é a regência de vocês, né? O que muda é que nós precisamos uma devolutiva do professor no campo de estágio, né? Então, quer dizer, ele vai avaliar o seu plano de aula dentro do site do ENAD, né? Então, a equipe pedagógica, né, constituída pela professora Josélia e a secretaria acadêmica, né, alocam esses alunos, né, inscrevem esses alunos no ENAD, na prova prática, né, e a partir disso a gente começa um contato maior com vocês. Então, não se desesperem, né, porque vai ter aluno que não vai receber esse aviso, né? Vai ter aluno que eu não irei entrar em contato. Por quê? Porque muito provavelmente talvez não seja o último estágio desse estudante. Então, neste momento, ele não fará a avaliação da prova prática. E tá tudo certo, né? Ah, mas é meu último estágio, eu estou terminando, né? Mas, de repente, o aluno já fez no módulo passado, né? Então, tem toda essa situação que nós entraremos em contato. Mas é legal que vocês saibam, né? O que é cobrado, né? A única cobrança que tem é que a gente se inscreva no período certo, e isso, primeiro de tudo, quem faz é a professora Josélia e a equipe dela, que inscreve você na prova prática, não são vocês que se inscrevem, e a partir disso, sim, né? Aí tem uma troca, o aluno vai lá e responde o formulário, eu respondo o formulário também, como professora, depois o professor no campo de estágio responde esse formulário, também responde um outro formulário, e depois avalia o aluno. Então, o que muda, basicamente? Muda que, ao invés dele simplesmente contemplar e dizer, puxa, olha, o estágio da Ângela foi assim, com o feedback dele, então, além do feedback para o relatório, ele precisa avaliar o plano de aula, o aluno vai cadastrar o plano de aula lá na base, né, na base do INEP, e aí essa professora fará a validação, a avaliação do seu plano de aula, tá? E daí vem para mim também essa avaliação, né? Para que seja uma troca, né? Então, é um processo, assim, um pouquinho diferenciado, né? Mas quem está no último estágio, aí depois eu faço alguns comentários, né? Tem alguns comentários que eu vou colocar à parte, né? Mas não é para todo mundo, gente. Só entendam que, né? Tá dividido. Tem aluno que ainda tem 2 ou 3 estágios de práticas. Então, esses alunos não serão inseridos na prova prática neste momento, né? Quando for o seu último estágio, você também será inserido em todo esse processo e ninguém escapa. Não adianta dizer assim, puxa, escapei, né? Por quê? Porque eu tenho mais 2 estágios. Quando você finalizar aqueles 2 estágios de prática, você também terá que fazer todo esse processo, mas aí já tem uma dinâmica um pouco mais conhecida, diferente do ano passado, que pegou de surpresa ali, e foi um pouco conturbada essa questão, tá bem? Então, fiquem tranquilos que nós entraremos em contato com vocês, com esses alunos que estão, que farão a prova prática do ENAD. Né? Todo mundo fará, gente, mas talvez nem todos neste exato momento, tá certo? Né? É uma avaliação, né? Nada mais é do que a avaliação da sua regência, né? O professor que está lá no campo de estágio, o professor de língua inglesa, vai avaliar vocês, só que em vez de somente avaliar no papel, ele vai fazer essa avaliação dentro do site do INEP. Tá bem? Dito isso, agora vamos para... Deixa eu compartilhar aqui a tela novamente, né? Para que vocês compreendam um pouquinho da dinâmica das entregas. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui vocês têm as entregas, né? Como é que é o acesso, né? Primeiro de tudo, vocês entrando em orientações e templates para as atividades de campo, vocês têm acesso a template, vocês têm acesso à ficha de frequência, ao termo de compromisso, templates para coleta de informações do campo de estágio e assim por diante. Olha, se eu entrar aqui, ó, vocês têm acesso ali, ó,
informações do relatório final e da etapa da avaliação do supervisor. Então, isso aqui é bem importante, gente, tá? Por quê? Porque, às vezes, vocês estão acostumados, às vezes o estudante está fazendo as duas disciplinas que estão acontecendo agora, uma disciplina de docência, né, em língua inglesa, e uma disciplina de práticas em língua inglesa. Às vezes, o aluno está no mesmo estágio, e aí ele faz o quê? Ele coloca o mesmo feedback do supervisor para os dois estágios. O feedback você pode utilizar sem problema nenhum para os dois estágios, mas no estágio de práticas, em geral, né, não são todos, mas os últimos estágios, ele contempla este item bem importante, que é a avaliação do supervisor no campo de estágio. Então, esse é um item que conta muito e que a maioria dos estudantes esquece, gente, tá? Olha, percebam aqui, ó. É uma avaliação, não é só um feedback, né? Tem uma avaliação do supervisor. Por que tem uma avaliação? Por quê? Porque é o estágio de regência, tá certo? Então, aqui vai constar o nome da escola, o nome do estagiário, o professor vai colocar aqui, né, se você vivenciou a realidade do contexto escolar, se você planejou e organizou a sequência didática, se você propôs ações interventivas partilhando saberes, se você apresentou sugestões, e aqui vai marcar muitas vezes, poucas vezes ou nunca, certo? Depois ele pode colocar algumas informações aqui, se for necessário, assinar e carimbar pela escola, tá? Então, o mesmo carimbo que vai lá na ficha de frequência, é o carimbo que vocês irão colocar aqui. Então, tomem cuidado com isso, gente. Esta avaliação do supervisor no campo de estágio é bem importante. Às vezes, não acontece nos primeiros estágios de práticas, mas nos últimos estágios, esta ficha de avaliação sempre é contemplada lá na entrega final, tá? Então, cuidado com isso aqui já, tá? Já tem, claro, não é uma entrega inicial, mas faz parte da entrega final. Então, por favor, tomem cuidado, tá? Depois, se eu entrar em entrega das atividades obrigatórias da disciplina, eu tenho acesso ao quê? A entrega da atividade somativa 1. Então, aqui vocês têm acesso, gente, ao template, tá? Esta primeira entrega, claro, eu falo mais especificamente no próximo encontro, mas aqui vocês já encontram, né, o template que será utilizado para a primeira entrega. Isso é bem importante que vocês não usem o template do estágio anterior. Por quê? Porque o sistema pode entender como plágio, tá? Então, baixem esse template aqui e comecem a confecção da escrita nele, tá? E aí as primeiras informações são bem básicas mesmo, a respeito da caracterização da escola, onde fica, quem são os responsáveis, o turno de atendimento, o público-alvo, né? Quantas salas tem, quantos banheiros, né? Se tem quadra, se tem cantina, se tem conexão com a internet, e assim por diante, né? Depois, como é que é a rotina da escola, né? A organização do tempo, né? Entrada e saída, o nome do professor regente, da turma, né? Se for mais de um, podem colocar tranquilamente. O número de alunos em sala, uma média, né? De alunos por sala, tá? Algumas observações. Essa questão bem importante do PPP da escola, eu comento mais especificamente no próximo encontro. Então, como que a escola enxerga essa questão de concepção de educação no ensino e aprendizagem no âmbito da língua inglesa, como é o processo de ensino e aprendizagem dentro das metodologias para a língua inglesa, né? As premissas da escola, o sistema de avaliação, a concepção de língua e linguagem e assim por diante, tá? Esse mini relatório só não tem necessidade, né, gente? Eles vão colocando ali, mas não tem necessidade de colocar esse mini relatório. Por quê? Porque vocês farão isso lá na segunda etapa, tá? Mas aí vocês têm aqui também, né, essa questão da caracterização da sala. Como é que está contida a organização das carteiras, né? Se estão em formato uma carteira atrás da outra, a postura do professor, o desenvolvimento da aula, né? Os materiais didáticos, né? Se é apostila, se é folha, como é feito como é que é o material de língua inglesa nessa instituição, o planejamento, se ele é anual, se ele é diário, se ele é bimestral, semanal, né? Avaliação, uma descrição de como é, a rotina e o perfil da turma, né? Então, aqui bem pontual mesmo, como é que é a organização do tempo. Então, aqui, muito provavelmente, para os estudantes, né, ou a maioria dessas informações que estão aqui, se o estudante fez o estágio anterior na mesma escola, então, muito provavelmente,
essas informações serão iguais, né? Então, por isso que eu disse, só cuidado para que vocês não tenham, mudem alguns itens, mudem alguma palavra, troquem algum parágrafo. Por quê? Para que o sistema não compreenda que, claro, apesar de ser a mesma escola, as dificuldades talvez não sejam exatamente as mesmas, né, de inglês para português, mas algumas sim, né? A organização do tempo vai ser a mesma, né? Então, para que essas informações o sistema não entenda que é plágio, tá? Mas são coisas assim, bem, vocês já tiram de letra isso, bem tranquilamente, né? O problema maior é quando o aluno utiliza o template do estágio anterior para colocar aqui, nesse de agora. Aí é automático, gente. Como vocês fazem entrega no mesmo AVA, independente se vocês fizeram no computador X, no computador Y, ele vai identificar o plágio, tá? Então tem que cuidar com isso aí, né? Então, essa primeira entrega é bem básica, e eu vou falar disso, a respeito disso, lá na nossa próxima entrega, tá? Então, agora é só para pontuar, para que vocês compreendam mesmo essa questão, tá? O plano de aula também não é entregue no primeiro momento, ele é entregue no segundo, né? Aqui, a orientação do autor é que vocês realizem 3 planos de aula, mostrem para o professor, e aí e ele vai escolher um para sua regência. Eu já considero que vocês não já otimizem o tempo de vocês fazendo o quê? Né? Ao invés de sugerir 3 planos de aula, que vocês façam um plano de aula, né? Sugiram um plano de aula, e aí, com base nisso, vocês façam adaptação. Por quê, gente? Porque é uma troca com o professor. É final de ano, né? Às vezes, se eu vou começar a divagar lá, colocar um assunto que foi trabalhado no primeiro bimestre, o professor vai dizer, mas que estudante é esse, né? Então, não. Você conversa com ele, professor, o que você gostaria que eu trabalhasse neste semestre aqui, nesse semestre final, nesse bimestre final, em sala de aula, né? É uma conversa. E aí, sim, com base nisso, vocês podem fazer o plano de aula de vocês, né? E contemplar diversas atividades naquele formato de sequência didática. Eu acho muito mais interessante. Tem gente que não gosta, tem estudante que prefere fazer os 3 planos de aula, né? A partir da sua observação, né? O que é isso? Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o estudante quer criar o plano de aula. E nessa criação, você pode contemplar um conteúdo que não foi trabalhado ou um conteúdo que nem esteja habilitado para aquela série, tá? Então, isso é bem importante. Então, o planejamento de vocês, o plano de aula de vocês é com base nas aulas que vocês assistiram. Então, vamos supor que a professora trabalhou um determinado conteúdo no dia 6 e eu gostei desse conteúdo que foi trabalhado no dia 6. É com base neste conteúdo que eu vou tirar as informações para fazer o meu plano de aula, tá? Isso é bem importante, sempre baseado na minha observação, né? Aí eu consigo retirar. E aí vocês podem mostrar, professora, lembra que você, no dia 6/10, você trabalhou tais e tais elementos? Você gostaria de... eu gostei muito desse assunto, da forma como você trabalhou, mas eu adicionaria mais 2 skills, né? 2 habilidades para ser trabalhada a mais. Se ela gostar, gente, ela vai dizer, perfeito, pode continuar o plano dessa forma que eu gostei muito, né? Ou é uma revisão de algum conteúdo que não ficou tão claro, né? Então, isso é uma conversa. Mas sempre também, eu gosto de comentar que é com base nas anotações de vocês, né? E por que eu digo isso? Porque vocês não vão lembrar, gente. Lá no final, em dezembro, no dia 1 de dezembro, na data da entrega, vocês não vão lembrar o que foi trabalhado no dia 6/10 se vocês não tiverem isso anotado. Então, anotem no caderno de vocês, né? Anotem ali o conteúdo, como foi trabalhado, de que maneira, como foi a organização do professor para isso, né? E a sugestão de vocês em relação àquela aula ali. Isso é muito importante, essa intervenção, né? Porque você realmente, por exemplo, pode ter um olhar diferente daquilo que a professora teve, né? E da maneira como ela trabalhou. Então, isso é bem bacana. Mas fiquem à vontade, tem estudante que prefere. Eu prefiro fazer 3 planos de aula, né? Como sugestão, e a professora escolhe um para regência. Ok, né? Eu, professora Ângela, prefiro fazer um, já contemplando o conteúdo que ela tem preferência para ser trabalhado, e aí eu já começo esse trabalho já com esse olhar pronto para esse plano de aula em específico, tá? Aqui, claro, né, gente, quem está fazendo no ensino fundamental, contempla esse quadro aqui. Quem está fazendo no ensino médio, contempla este quadro aqui. Tem estudante que está fazendo essa observação tanto no ensino fundamental 2 quanto no ensino médio. Então, vocês vão escolher uma turma para fazer esse plano de aula e para fazer a regência de vocês, tá bem?
Então, aqui tem o plano de aula, tem toda a organização, né? Como é que vai ser feito, né? Mas esses itens, como eu falei, eu entro em detalhes no nosso próximo encontro, tá bem? E também não é para a primeira entrega, né? É para a segunda. Ele só vem agora para que vocês já tenham essa disponibilidade e já se organizem para a próxima entrega, né? Então, clicando novamente em entrega das atividades obrigatórias da disciplina, nós temos depois a entrega da atividade somativa 2, né? Eu venho aqui no template do relatório final, também falo mais a respeito no encontro, no segundo encontro, né? No terceiro encontro, quer dizer, nosso. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Então, lá no segundo encontro, desculpa, na segunda entrega da atividade, gente, é aqui que vem a observação e a reflexão crítica de vocês, tá? Então, essas anotações que eu comentei são bem importantes, por quê? Porque, como eu disse, lá no dia 1º de dezembro, ou no dia 29 do 11 lá, vocês não vão lembrar exatamente o que aconteceu em sala de aula se vocês não tiverem essa anotação em mãos, tá? Então, ajuda muito. E aqui nessa segunda entrega que vocês colocarão o plano de aula de vocês, tá? E muito provavelmente esse plano de aula é para quem está fazendo, quem vai fazer essa avaliação prática do ENAD, é muito provavelmente o mesmo plano de aula que vocês vão inserir lá na base do ENAD, tá? Então, aqui vem o planejamento de vocês, pode ser apenas aquele já contemplado, né? Aquele que a professora escolheu ou aquele que vocês já estão fazendo, né? Então, quem não tem 3 planos de aula não precisa, tá? Apenas um é necessário. Como eu falei, eu acho que é muito mais interessante que vocês já se organizem e contemplem essa organização para um especificamente e já concreto do que vocês ficarem com o tempo de vocês disseminado em outros 3 ali, né? Para que a professora veja. É mais fácil ter um foco, professora, o que você gostaria que dentro desse item fosse trabalhado? Ponto. E a partir disso, vocês já começam o trabalho de vocês com o plano de aula, né? Depois tem uma autoavaliação do desempenho, né? Como é que foi, né? Avaliação no campo de estágio pelo supervisor, então é aquele feedback que você já conhece, aqui pode ser o mesmo da docência, sem problema nenhum, vocês podem utilizar, não tem problema. O que não pode esquecer é que nós temos aqui nesse campo a avaliação da sua regência, tá? Então, isso é muito importante, gente. Tá lá naqueles templates, dentro daquela aba lá que eu comentei com vocês, né? Que tem essa importância fundamental, tá? Então, cuidado, gente, que daí o aluno coloca e acha que não precisa colocar aquele item. Então, precisa, tá? Então, vai a prática de vocês, a reflexão de vocês, como é que foi, como é que não foi, o que aconteceu, como a professora conduziu, como ela trabalhou, se os alunos gostaram e assim por diante, tá? É aqui nessa reflexão crítica e relato de observações que vocês irão colocar a reflexão de vocês, tá bem? Desculpa, eu fiquei lendo uma coisa aqui, fiquei olhando aqui 23,59 e o meu raciocínio foi falhando. Voltando aqui, né? Onde eu encontro eu já vou disponibilizar para vocês, a hora que eu for começar a encaminhar avisos sobre as entregas, sempre que a entrega final, eu disponibilizo o que precisa ser entregue. Então, eu coloco lá a ficha de frequência, o template do relatório 2, e essa questão bem importante aqui, tá? Templates para coleta de informações do campo de estágio. Sempre tem esse item aqui, ó. Né? Além do feedback do supervisor, tem no estágio de práticas, dos estágios finais, nós temos que contemplar esse item aí. E eu coloco no aviso, tá? Só que às vezes a dinâmica do estágio é tão. Vocês já estão tão acostumados, né? Que às vezes o aluno esquece, tá? Eu coloco lá no aviso, mas o aluno não viu, não percebeu. Ele acha que é a mesma dinâmica dos outros estágios, tá? Então temos que ter esse cuidado aí, tá? Ou então o aluno pode dizer: eu já fiz outros estágios de práticas que não tinha isso. Sim, muito provavelmente os estágios de práticas iniciais são diferentes do estágio de prática final, tá certo? Então tem que cuidar com esse template aqui, tá? De avaliação do estágio, né? E aí vocês têm o quê? Entrando nesse. Desculpa, não é ali onde eu entrei. Em orientações e templates para as atividades de campo, né? Nós temos lá a ficha de frequência. Então, aqui, gente, cuidado. Como se trata de um documento oficial, é bem importante que
não pode faltar esse cabeçalho lá na entrega final, tá? Por quê? Porque como a curadoria vai ter um olhar de verificar se está tudo ok essas informações, se eles não têm acesso para saber qual é a disciplina, quantas horas são, eles invalidam. É claro que vocês têm um tempo, gente, né? Um tempo ali para melhorar essas informações ali e contemplar essa informação faltante, porque é o que eu coloco lá nas observações do estágio. Só que também tem que tomar o cuidado que às vezes eu coloco essa observação e o aluno não vê, gente. O aluno não sabia que só tinha uma semana para verificar e arrumar, fazer essa arrumação ali da entrega do documento, né? Isso aqui é um documento oficial, então precisa ter essa folha de cabeçalho com o nome do estudante, com o curso, né? Com o nome do estágio supervisionado, o local o nome da escola, né? Que é o local no campo de estágio, o responsável do campo de estágio e assim por diante, tá? Sobre a ficha de frequência, nós também temos alguns cuidados, né? Cuidado com a data, por exemplo, na próxima segunda-feira, que nós temos o dia do professor antecipado. Na maioria das escolas será assim, né? Foi antecipado para segunda-feira, dia 13. Cuidado, porque às vezes também vocês lançam lá no final, às vezes o aluno não, com medo de errar, não lança essas datas agora. E o que pode acontecer? Lá no final você vai verificar que segunda-feira é um dia útil, e às vezes você lança lá dia 13/10/2025 e não teve aula nesse dia. Então, tem que tomar cuidado, gente, né? Por quê? Porque a curadoria também, eu também pego, claro, dou essa devolutiva para vocês, mas a curadoria mais do que nunca. Então, se você não verificar a minha informação, a minha orientação, a curadoria muito provavelmente invalida, né? Por quê? Porque é um documento oficial. Então, aqui não pode borrar, aqui não pode fazer uso de corretivo, aqui nós não podemos rasgar o documento, né? Porque é o que acontece com o documento nosso, que a gente, por exemplo, um passaporte, né? Se você rabisca um passaporte, você simplesmente não viaja. Então, o mesmo acontece com a ficha de frequência, tá? Horário de entrada e saída, certo? A descrição das atividades ou ações desenvolvidas. Aqui, gente, eu não gosto quando o aluno começa a colocar o que aconteceu no dia. E aí ele vem ali, às vezes comenta que, mas aconteceu muita coisa. Aqui não é o local de vocês escreverem o acontecimento e a dinâmica das atividades. Aqui é o local para que vocês descrevam o conteúdo que foi trabalhado. Foi trabalhado present perfect, foi trabalhado redação, foi trabalhado tal coisa. Ponto, gente, acabou, tá? Aqui não é o local de vocês, como eu disse, descrever a dinâmica daquela atividade naquele dia, né? Por quê? Porque o box não é para isso, né? Depois, na sequência, a rubrica do estudante, a sua assinatura, a rubrica do responsável no campo de estágio, que é o professor de língua inglesa, né? A assinatura dele aqui. E, por último, o carimbo da instituição. Eu não gosto nem do que está escrito aqui, gente. A gente, para o próximo estágio, a gente vai tirar essa informação aí de carimbo do responsável. Por quê? Porque as pessoas enxergam aquilo ali, isso aqui é um carimbo da instituição. Na maioria das vezes, os professores não têm carimbo, né? Por quê? Porque para eu ter um carimbo, eu preciso ter o meu nome, preciso ter o meu número da minha atuação, né? Preciso ter o meu CPF ali envolvido. Então, raramente os professores têm um carimbo no seu nome, tá? Não é simplesmente ter ali o nome Ângela Cristina Sechemin. Não, não é isso. Tem uma organização para ser um carimbo, né? Então, se o professor não tem, gente, é o carimbo da instituição que a gente precisa aqui, tá? Então, nem peçam para o professor. É o carimbo da instituição que precisa e é ele que valida a ficha de frequência, ponto, tá? Muitos alunos simplesmente colocam o nome dos estudantes aqui. E isso não passa na curadoria, tá bem? Então, tenho esse cuidado aí para fazer essa entrega, né? Cuidado também com relação à questão dos horários, né? Porque o aluno coloca que entrou lá 7h12 e saiu 9h05, né? Cuidado, gente. Por quê? Porque esses pedacinhos que vocês deixam ali, muito provavelmente é o horário que vai faltar para aquela hora cheia lá. É óbvio que a gente não vai colocar. Se a aula terminou 9h10, é óbvio que eu não vou colocar 10 horas da manhã. Mas o que eu quero dizer é que se você estava disponível na escola no período das 7 ao meio-dia, gente, vocês vão colocar aqui. Depois vocês podem contemplar nos boxes ali o conteúdo que foi trabalhado. No sexto B foi trabalhado present perfect, no sexto A foi trabalhado redação, e assim por diante, não tem problema, porque tem como comprovar que vocês estavam na escola, né, naquele horário específico, né, dentro daquelas 7 horas ali, né, das 7 ao meio-dia, das 5 horas, né, 7, 8, 9, 10, 11, 12, isso mesmo, 5 horas. Então,
Cuidado com isso, né? O aluno fica picando esses horários e aí no final não chega ao término das 32 horas, das 42 horas, tá? Então, cuidado bem, nesse último estágio nosso, no penúltimo módulo, nós tivemos muito problema com isso, gente. E assim, como eu falei para vocês, fiquem de olho. Por quê? Porque eu coloco essa informação lá, quando vocês entregam, né? Coloco essa orientação, e aí eu mando também por fale. Por quê? Porque vocês têm uma semana para regularizar isso, gente, para não perder o estágio. Agora, tem aluno que não vê a minha, não visualiza o meu comentário e não também toma ação nenhuma, nem pelo fale. E aí depois perde. O aluno vai ver lá em janeiro de 2026 que tinha a minha observação. Ah, eu não sabia que eu estava reprovado. E aí, realmente, gente, aí a secretaria né, porque ele te deu um prazo para que você fazer aquela organização e pudesse é, deixar o documento correto, e aí você não tomou nenhuma atitude. Então, ano que vem, não tem como voltar atrás aqui e dizer, ah, mas só faltou o carimbo. Pois é, mas a professora disponibilizou, né, foi disponibilizado, foi entrado em contato, né, você foi avisado e não fez no período vigente. Por quê, gente? Porque daí não seria justo com os outros estudantes que fizeram tudo certo, né? Se é para entregar pela metade e o aluno vai ter a mesma atribuição de nota de alguém que não entregou, não é justo, gente, né? Não é nem questão só de justiça, é uma questão de compromisso. Né? Eu sempre comento com vocês ali que eu gosto de colocar, né? Agradeço o compromisso e a parceria, porque é isso, é compromisso. E aí não seria justo um colega meu ter uma nota atribuída como uma nota boa, um 10 lá pela entrega dele, quando ele não se dedicou pela metade, né? Se dedicou pela metade e não fez as entregas, né? E eu que fiz tudo certinho, né? Que tive só aquele tempo para fazer aquilo, tirei a mesma nota. Então, eu acho que ninguém vai gostar dessa situação. Então, regras são regras, gente, e a regra é para todos, né? Para que tenha uma organização, tá bem? Então, meus amores, acho que é isso. Deixa eu parar de compartilhar. Estou aqui, né? Para que vocês me vejam. E aí, eu fiz de um pouquinho diferente, não quis colocar a template, não quis colocar a apresentação no PowerPoint. Por quê? Porque como agora esses estágios têm uma dinâmica um pouquinho diferente, eu achei legal contemplar, que vocês visualizem, né? Porque vocês assistem depois da minha aula, que vocês contemplem os itens, né? E que vocês também, se tiverem dúvida, entrem em contato comigo, certo? Então, isso é bem importante, gente, né? Fico à disposição. A chave do sucesso para essa disciplina é que vocês me escrevam, né? Escrevam no Fale, perguntem, professora, não entendi o que é template, não entendi o que é para ser feito, não sei como fazer tal coisa. Perguntem que nós auxiliamos vocês aqui, tá certo? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.